Flamengo dando cheque-mate no Cruzeiro por Caio Jorge. Vamos falar sobre isso. Marcos Leonardo do Mengão, Pedrão. Que história da carochinha é essa? Me conta aí. Vou contar sim, você que tá aí. Dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tem muita coisa pra gente conversar e olha só, Felipe Luiz e José Boto não querem saber de história da carochinha de férias não, hein? Que isso, Pedrão? Pois é, ambos estão em Portugal para observar o goleiro Andriu, da equipe do Gil Vicente, pessoal. O goleiro aí, Andriu, da equipe do Gil Vicente. Então, mais um goleiro na mira do Flamengo para contratação. O Andriu tem 24 anos de idade, tá? Tem 1,89 de altura e o Flamengo segue buscando mais informações sobre o mesmo. Ele começou no Botafogo do Rio de Janeiro, foi emprestado ao Maranhão e agora está na equipe do Gil Vicente, torcedor. Tá aí, Andriu é um dos destaques do time português e tem contrato somente até junho desse ano, tá? Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O goleiro recebeu sondagens recentes de equipes como Bahia, Red Bull Bragantino, Milan e Brest. Por isso, o Flamengo decidiu se mexer no mercado, tendo em vista que está tendo dificuldade também em negociar pelo goleiro Gabriel Brazão do Santos, né? O Flamengo tem interesse no Brazão do Santos e agora tem o interesse no goleiro Andriu, da equipe do Gil Vicente. Então, para quem queria ver scout, né, igual eu, né, porque eu queria ver aí o Flamengo, quem sabe, revelando, contratando bons jogadores que não sejam famosos e tudo, porque o Caio Jorge, cara, todo mundo sabe que é bom de bola, foi artilheiro. O fulaninho dali que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Agora, tirar um coelho da cartola pelo scout, trabalhar, né? Então, enfim, não sei se é bom goleiro, estão dizendo que é um dos destaques aí do Gil Vicente, mas o Flamengo já segue observando de perto esse goleiro, tá? Saídas consumadas já no Flamengo: Matheus Cunha, Cleiton, Pablo, Vinha e Juninho, né? 5 saídas nós tivemos para esse ano. A Supercopa do Brasil, torcedor rubro-negro, obrigou a Ferg a mudar a data de um jogo do Flamengo e o Flamengo estreia mais cedo no Campeonato Carioca. Pois é, a estreia do Flamengo estava prevista para acontecer no dia 14 de janeiro contra a equipe do Bangu, em Moça Bonita, mas como a CBF teve que... não botou ali a Supercopa do Brasil no dia 24, justamente porque o Flamengo, o Corinthians vão se representar depois em função da temporada, né, que ambos tiveram. O Corinthians foi até a final da Copa do Brasil, o Flamengo foi até a final do Mundial, então eles tiveram que remanejar esse jogo aí para o dia 1º de fevereiro. No dia 1º de fevereiro teria Flamengo e Portuguesa. Esse jogo foi remanejado para o dia 11 de janeiro, torcedor. Então, a partir de agora, o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro dia 11 de janeiro, não mais no dia 14, tá, pessoal? O horário já está definido, às 8h30 da noite, mas ainda há uma indefinição sobre o local. Vai ser no Maracanã. O Maracanã está passando por manutenção do gramado, tem previsão de voltar a ficar disponível apenas para a terceira rodada do Campeonato Carioca, dia 21 de janeiro, que é quando o Flamengo, os jogadores principais do Flamengo, de repente, devem já atuar, né? O Flamengo se representa no CT Ninho do Urubu no dia 8, né? Dia 8 de janeiro, dia 10, dia 8 de janeiro. Então, tem que ver toda essa situação. O Luso Brasileiro, Casa da Portuguesa, está em fase final da obra de ampliação do estádio, então não sabemos
aonde será. A Ferg disse em nota entender a complexidade do calendário para 2026 e afirmou que definiu a data da Supercopa em comum acordo com a CBF, tá? Vai ser complicada sobre esse calendário, sobretudo porque é ano de Copa, e a Copa, ela aumentou de tamanho, né? Ela tinha 32 equipes, agora vai ter 48, então, ou seja, são mais jogos, sendo mais jogos, são mais datas, né? Mais datas estarão aí à disposição da dona FIFA, né? Para ganhar mais dinheiro naturalmente, né? Vamos avançando aí, pessoal, que tem mais coisa pra gente conversar. Flamengo aposta em mais espaço para Everton Araújo em 2026, apesar do interesse do Grêmio, o clube não pensa em negociar volante na janela, pessoal. E na minha opinião, decisão acertadíssima da diretoria do Flamengo, do Felipe Luiz também. O jogador de 22 anos é considerado promissor pelo Flamengo e é de fato promissor desde que ele estreou em 2024 com o Tite, com aquele gol de cabeça no profissional contra o Atlético Paranaense. Ele vem melhorando, sobretudo, principalmente na questão do passe, que é uma debilidade que ele tem, e é natural que haja evolução nesse sentido. O Flamengo aposta no amadurecimento de Everton, que convive com jogadores experientes da posição, Pulgar, Jorginho, Saul, volantes que agregam valor ali para ele, né? Fazem ele ser um jogador melhor, né? Esse tipo de competição interna, no próprio dia a dia, nos treinamentos. Pô, Saul, pô, Jorginho, pô, Pulgar, como é que você faz isso, faz aquilo, enfim, né? Everton chegou ao Flamengo para o time sub-20 em 2022 e subiu em 2023, mas foi jogar em 2024, 32 jogos e 1 gol na última temporada. Everton Araújo, portanto, fica no Flamengo. Em contrapartida, o Alan está de saída, no entanto, o São Paulo, até o momento, não apresentou nenhuma proposta em papel timbrado oficial para ter o jogador. Os representantes do jogador comunicaram ao Flamengo o desejo do tricolor em contar com o jogador por empréstimo, tá? Agora os agentes do Flamengo aguardam o retorno do rubro-negro para que a negociação de fato aconteça, né? Ao interesse do São Paulo e também dos representantes do Allen começar a negociação e as partes aguardam o Flamengo, pessoal. É empréstimo. Eu acho que o Flamengo seria melhor negociar em definitivo. O São Paulo, tá? Diz que espera uma resposta do Ajax pela proposta feita pelo Gaston Ávila, tá? Para avançar com a situação do Alan. Acho que esse Gaston Ávila é um outro volante que eles têm lá e devem estar negociando naturalmente aí com o Ajax. Pessoal, segundo um jornalista argentino chamado César Luiz Merlo, o Flamengo está muito próximo de acertar a saída do lateral esquerdo Matias Vinha para a equipe do River Plate. O negócio está avançando, tá? E restam apenas os detalhes finais para a conclusão da transferência. A operação deve ser fechada através de um empréstimo com uma opção de compra, empréstimo de 1 ano, mais a opção de compra que será ativada caso o uruguaio cumpra metas específicas de desempenho, objetivos, né, durante a sua passagem pela equipe argentina, pessoal. Então, vamos ficar atento aí. O Flamengo bate o pé, diz que não vai emprestar, tá? Nesse modelo de negócio, a informação que eu tenho é que o Flamengo não quer. O Flamengo quer negociar o jogador em definitivo e muito menos ter uma opção de compra tão branda, com a opção tão branda de 4 milhões de euros, sendo que o Flamengo investiu 7, 8, né? 7 e pouco, quase 8, né? Quase o dobro o Flamengo investiu no jogador para perder por menos, né? Pessoal, o Pedro Júnior, que é vice-presidente da equipe do Cruzeiro,
falou sobre as investidas do Flamengo pela contratação do Caio Jorge em entrevista a Itatiaia Sports. E o Itatiaia Sport. E ele falou o seguinte: os valores são relativamente baixos pelo que ele representa para o clube. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, alto nível, jovem. Então, a gente entende que o valor oferecido pelo Flamengo é baixo do que o Cruzeiro prospecta. Então não vende. E o Flamengo tem que sair já desse negócio aí. Nós não vamos vender nenhum jogador a qualquer custo para nenhum clube. Hoje nós podemos dizer que não dependemos de vendas de jogadores para manter o clube. E aí, o que acontece, pessoal, é o seguinte: o Flamengo, em paralelo a essa fala do Pedro Júnior, entende... Calma, deixa eu passar a informação completa. Entende que já chegou ao seu limite financeiro e não pretende aumentar a oferta. Olha, eu já acho até que o Flamengo está dando até demais. Dinheiro. Internamente, a diretoria do Flamengo avalia que já apresentou a maior proposta da história do futebol brasileiro a oferecer 24 milhões de euros mais o Everton Cebolinha, totalizando uma operação de 32 milhões de euros. 32 milhões de euros, tá? Não é pouca grana, é muita grana. Eu já cheguei a falar com vocês sobre, por exemplo, a Roma da Itália, né? A contratação mais cara da história da Roma foi 40 milhões de euros. Aí tá aqui, ó. O clube carioca também monitora o mercado internacional e recebeu informação de que a maior proposta oficial vinda do exterior pelo atacante foi de 20 milhões de euros. Então, se a proposta oficial vinda do exterior pelo Caio Jorge foi de 20 milhões de euros, por que o Flamengo tá pagando 32 e não vai aceitar? Então não tem, sabe? Diante desse cenário, o Flamengo considera a sua oferta muito superior aos valores de mercado e aguarda a mudança de postura do Cruzeiro sem a intenção de fazer novos movimentos no mercado, torcedor. Essa é a informação, pelo menos, que chega a mim. E aí, concomitantemente a isso, e eu só tenho uma coisa para avisar para os dirigentes do Cruzeiro, hein? O treinador de vocês é o Tite, viu? O Tite não costuma ser atacante com o Tite, cara. Principalmente igual o Caio Jorge, costuma ter dificuldade, viu? Acho até que ele vai desvalorizar. E aí, pessoal, o que acontece é que o Mauro César traz uma informação que não é bem assim que a banda tá tocando aí pro lado do Cruzeiro, não, hein? De que o Pedrinho BH não vende, porque ele não vende, porque é isso, porque é aquilo, porque o Flamengo já conversou com o staff do Caio Jorge, tá? Já há uma concordância com o staff do Caio Jorge e outra. Passo outra aqui para vocês. O Cruzeiro, agora que entra a informação do Mauro César, até agora não respondeu a segunda proposta do Flamengo pelo Caio Jorge. O Pedrinho BH vai sentar à mesa com o Tite para responder a proposta. Por quê? Porque o Cebolinha interessa demais ao Tite. Tá? O Cebolinha interessa demais ao Tite, que gosta do jogador, foi campeão, então, com o jogador na seleção brasileira, no Flamengo também, do Campeonato Carioca. Então, tem essa situação aí. Tá? Eu acho que o Flamengo nem deveria ter chegado a essa quantia. Mas o Cruzeiro já começa a ceder nesse sentido. O Pedrinho BH não recusou a segunda proposta do Flamengo. Tá? E vai ter uma reunião com o Tite. E aí, Tite, você acha que vale a pena
dá o Caio Jorge, você vai ter o Cebolinha e nós vamos ter mais 24 milhões de euros aqui para juntar, ele já tem muito, Pedrinho BH, com o que eu tenho aqui e a gente pode ir no mercado. Eu acho que com essa proposta o Flamengo muito mais reforça o Cruzeiro do que reforça o Flamengo. Não sei se vocês entenderam aí o que eu quis dizer. O Flamengo tem definida para essa janela, que aliás abriu hoje, tá? A janela de transferência está oficialmente aberta. Então, qualquer jogador já pode ser inscrito no Flamengo. Inclusive, o Flamengo vive a expectativa para o nome do Vitão sair no bid, para quem sabe ele possa reforçar a molecada lá, tendo em vista que ele vai se representar antes ao CT Ninho do Urubu do que em relação aos demais titulares. O Flamengo tem definida a necessidade de 4 reforços para essa janela. Um deles já foi contratado, que é o Vitão. Ou seja, o Flamengo vai buscar mais 3 jogadores no mercado e não tem muita pressa para fechar isso, uma vez que a janela abriu hoje, tá? E eles já fizeram a primeira contratação, que no caso tem essa impaciência, né? De fazer a primeira contratação, porque se não contrata ninguém, o Flamengo vai contratar ninguém, já fez. A primeira, então, já parte com as outras ali com certa tranquilidade. Da parte do Caio Jorge, ele pensava em retornar à Europa, tá? Só que o projeto do Flamengo entrou na mente dele, entrou na mente do staff e eles estão doidos com o projeto do Flamengo. Mas evidentemente que precisa do ok do Cruzeiro. O Flamengo não vê só o Caio Jorge. O Flamengo vê outros atacantes. E acho que tem que começar a focar cada vez mais nisso. Um desses atacantes em dado momento foi o Marcos Leonardo, do Al Hilal. Só que hoje, em função do perfil de atacante que o Flamengo busca, o Marcos Leonardo está um pouco fora do campo de visão do Flamengo. Tá? Isso porque o Marcos Leonardo teria um perfil diferente do que a diretoria do Flamengo busca. O centroavante atua centralizado e tem um estilo de jogo mais parecido com o do Pedro. Olha, eu não sei quem avaliou isso aí, tá? Quem traz a informação é Raíssa Simplício, mas o Marcos Leonardo tem um estilo de jogo parecido com o do Pedro? Olha, completamente errado isso, tá? Se a diretoria do Flamengo pensa dessa maneira, acho que está completo. O Marcos Leonardo é muito mais móvel do que o Pedro. Não vejo o Marcos Leonardo jogando de costas. Não vejo. Acho até que ele se assemelha com o Caio Jorge. Beleza? O Flamengo fez sim uma consulta pelo jogador, mas inicialmente o jogador deu prioridade ao São Paulo. O negócio pelo Marcos Leonardo é tido como improvável nesse momento, tá? E a informação dá conta de que o Flamengo busca a contratação de um atacante de mobilidade, característica diferente da do Marcos Leonardo. Olha, então eu devo estar vendo um futebol muito, muito mal, viu? Porque eu não considero o Marcos Leonardo não móvel. Pelo contrário, acho que ele é bem móvel. Tem uma arrancada forte. Tem uma arrancada bem forte para fazer o gol. Não é aquele estilo paradão, tá? Mas enfim, é a diretoria do Flamengo que avalia nesse sentido. Você que tá aí, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação, deixa o teu like e tamo juntão. Saudações rubro-negras.